Graça e paz, queridos alunos do Seminário Batista de Guarulhos. Em primeiro lugar, meu pedido de desculpas pelo atraso da nossa aula. Eu tive alguns problemas pessoais, algumas situações pastorais que me impossibilitaram de estar gravando na quinta-feira. Hoje é sábado, mas eu já enviei os PowerPoints, os slides, e agora eu vou estar falando com vocês sobre a implantação das igrejas batistas norte-americanas. E por que é importante nós estudarmos isso? Porque isso tem ligação direta com a nossa origem batista aqui no Brasil. Então vamos lembrar aqui que nós já falamos que quando nós falamos do povo batista, nós estamos falando de pelo menos três linhas de pensamento. E essas três linhas estão unidas, em primeiro lugar, pela ideia de separação de igreja e Estado. Elas estão ligadas pela liberdade religiosa, elas estão ligadas pelo princípio de que a Bíblia é o nosso livro de regra, fé e prática, elas estão ligadas pelo sacerdócio universal do crente, elas estão ligadas porque creem no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, elas estão ligadas porque creem no batismo por imersão e a ceia como memorial de Cristo Jesus, não uma ordem, não um sacramento. Então é importante salientarmos isso, independente de qual linha da história dos batistas você creia. Particularmente, vocês sabem, meus alunos, que eu sou da linha dos separatistas ingleses. Porque há dificuldades em entendermos a linhagem batista vindo do JJJ, a não ser por esses princípios que marcam a identidade, né? Então, se analisarmos o ponto de vista de princípios, as três linhas têm suas fundamentações. A grande questão é que quando nós falamos de Batista, do movimento anabatista, esse movimento em si só já é vários movimentos, porque quem era chamado de anabatista? Todo movimento, todo grupo religioso que se opunha ao batismo infantil, todo grupo religioso que defendia a separação de igreja e Estado, mas que às vezes alguns desses grupos traziam heresias dentro do seu pensamento, como por exemplo o pessoal do JJJ tem que aceitar o montanismo como parte da identidade batista. E aí, quando nós olhamos para a história de Montano, há alguns pontos difíceis na história de Montano. Mas, enfim, é esse movimento, e quando nós falamos em aula sobre reforma, é necessário entendermos que há pelo menos quatro linhas ou quatro fases da reforma. A reforma evangélica, luterana, a reforma calvinista na Suíça, a reforma radical, também na Suíça, com os anabatistas, e a quarta fase, que é a fase anglicana, que essa reforma, diferente das outras, ela é algo que é imposto pelo Estado. O rei, rompendo com a Igreja Católica, inicia o movimento anglicano, inicia o anglicanismo na Inglaterra. E aí, por uma reação ao próprio movimento da reforma na Inglaterra, surge dentro do protestantismo também o puritanismo, que vai se opor a não ao império estar ligado com a igreja, mas vai se opor dizendo que a igreja ainda traz trapos, ainda traz imundícias, por isso puritanos, ainda traz imundícias do movimento do catolicismo em si. E daí surge também os separatistas, que vão defender a separação de igreja e Estado, independentes, e daí vai surgir o movimento batista. Muitos desses puritanos, eles se mudam para os Estados Unidos. Se mudam para os Estados Unidos por causa, em primeiro lugar, do confronto com o próprio movimento puritano, com o confronto com a rainha, com o confronto com o rei. E por essa razão, eles veem na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, a Nova Inglaterra, uma oportunidade de ter a sua liberdade religiosa e de poder continuar os princípios bíblicos. Um desses homens é Roger Williams, que nós comentamos na aula passada, mas eu quero nessa aula falar um pouco mais sobre o Williams, porque o Williams é uma figura controversa.
Ele sai do puritanismo, inicia o trabalho batista e depois ele larga o trabalho e vai para um outro movimento. Então Williams foi educado para o ministério anglicano em Cambridge, logo adotou ideias separatistas, ou seja, de defender a separação da igreja com o Estado. A sua independência intelectual levou da hostil Inglaterra para Boston, em 1631. Nessa época, ele tinha aproximadamente 27, 28 anos, quando ele chega em Boston. Em Boston, ele foi para Plymouth, por entender que a igreja em Boston não estava suficientemente purificada. Perceba que o Williams ainda traz ranços do puritanismo inglês junto com ele. Daí, quando a igreja em Salem o convidou para pastoreá-la em 1635, a Corte Geral, que era quem administrava as igrejas ou quem cuidava das igrejas, liderado por John Cotton, interveio e ordenou sua saída do território sob a jurisdição em 6 semanas. 6 semanas. Pelas seguintes razões. Primeiro, William defendia o direito do índio à propriedade de terra. Então perceba aqui também que há uma questão não apenas de fé, mas há também uma questão de questões burocráticas, questões voltadas à terra. Opunha-se à ideia de uma igreja oficial e insistia em que os magistrados não deviam ter nenhum poder sobre a religião do homem, ou seja, o homem teria sua liberdade religiosa, e quando ele se opõe à ideia de uma igreja oficial, é que ele entende que a igreja deve ser congregacional. Não deve ter uma igreja oficial do país, a separação da igreja com o Estado. Não existe igreja oficial no conceito de Williams, que é também o princípio batista de separação de igreja e Estado. E aí a gente tem que entender que, como batistas, nós temos que separar igreja e Estado, mas nós estamos no país e temos que obedecer às ordens do país. Quando se fala em separação de igreja e Estado, não se fala de rebeldia, mas sim de ter autonomia, que o Estado não pode intervir na igreja, a igreja não pode intervir no Estado. É claro que a intervenção da igreja no Estado vai ocorrer de forma natural pelos seus princípios éticos, morais e relacionais, mas não de ter um direito de intervir nas decisões do Estado. Então, porque o papel do Estado é cuidar do povo, e do povo de uma forma geral. Ele foi obrigado então a deixar a sua esposa e filho numa casa hipotecada e mergulhar numa floresta num rigoroso inverno, ou seja, ele foi, de uma certa forma, condenado à morte. Dessa forma, Williams encontra com os índios que lhe deram abrigo, e ali, entre os índios, ele compra uma terra em 1636. Ele foi expulso em 1635. Um ano depois, ele compra a terra com os índios e funda Providence. O nome já tem tudo a ver com o pensamento tanto reformado quanto o pensamento batista. Providência. E em Providence, ele inicia o trabalho, ele inicia a primeira igreja batista. Há uma figura importante que eu quero falar antes de voltarmos para o Williams, que é Anne Hudson. Em 1600, vocês sabem que o meu inglês é poderoso, fortíssimo. Em 1637, ou seja, 2 anos depois que Roger Williams foi expulso, a senhora Anne Hudson, que viveu de 1591 a 1643, foi excomungada porque promovia reuniões em sua casa onde proclamava um pacto da graça. E esse pacto da graça opunha-se ao pacto das obras que os ministros estavam proclamando. E por essa razão ela foi expulsa. Seu conceito de luz interior e a reivindicação de plena certeza da salvação deixaram-na em apuros. Quando se fala em luz interior, ainda que de uma forma grosseira, ela está se referindo à ação do Espírito Santo na vida da pessoa, em reivindicação de certeza plena da salvação. Ela vai defender a salvação como plena e garantida, e é claro que aqui ela está numa comunidade de linha católica, e daí ela é expulsa da colônia pouco antes de seu filho nascer. Foi forçada a ir para Rhode Island, no rigor do inverno, onde com seus seguidores se estabeleceu em Newport,
e Portsmouth, em 1638. Em 1639 é fundada então a igreja em Providence por Roger Williams, e todos os membros foram rebatizados por imersão. O próprio Williams também foi rebatizado. 12 membros se organizaram seguindo os princípios batistas que nós já elencamos aqui e que nós já vimos em aulas anteriores. Então, a maior contribuição de Williams foi a sua ênfase na separação da igreja e Estado, na liberdade de consciência e no tratamento justo dispensado aos índios nos tratados de aquisição de suas terras. Vamos lembrar que, assim como no Brasil havia o conceito de que o índio não tinha alma, assim também os americanos entendiam que os índios não tinham alma. Era uma certa forma também de você justificar a escravidão, a segregação, a exploração. Outros batistas merecem destaque nesse ponto aqui. Um deles é Shubal Stearns, que levou a mensagem batista para Sandy Creek, na Carolina do Norte, e a toda a Carolina do Sul. Isaac Backus, que deixou a igreja congregacional e se tornou batista, viveu de 1724 a 1806, se tornou batista por meio de um avivamento. Também queria separar a igreja do Estado ou eliminar os impostos por atividades religiosas. Perceba que os batistas sempre se opuseram à união com o Estado. Ele ajudou a fundar o Rhode Island College, mais conhecido agora como Brown University, em 1764, e serviu como curador de 65 a 79. Estes homens defendiam o princípio da separação de igreja e Estado. Aí é preciso lembrar que nós temos a formação da Convenção Batista Sul-Americana, a Convenção Batista do Sul, que vai ser como enfoque principal missões e que vai enviar missionários para o Brasil. Mas antes disso, antes que nós vamos falar sobre eles na próxima aula, quando nós vamos falar sobre os batistas no Brasil, nós temos a questão da Guerra de Secessão. E por que é importante entendermos a Guerra de Secessão? Porque a Guerra de Secessão vai ter ponto importantíssimo na vinda dos americanos para o Brasil. Não quero que você descreia ou que você menospreze o movimento batista, nossa denominação, que eu amo, respeito e admiro, mas os primeiros missionários que vieram para o Brasil não foram missionários para evangelização. Eles vieram para o Brasil por exploração. Eles vieram para o Brasil por causa do resultado da Guerra de Secessão. Mas o que foi a Guerra de Secessão? Também conhecida como Guerra Civil Americana. Foi uma guerra civil ocorrida nos Estados Unidos por volta entre 1861 e 1865. Foi o conflito que marcou mais mortes de norte-americanos, no total estimado em 970 mil pessoas, das quais 618 mil eram soldados e cerca de 3% da população norte-americana da época. As causas da guerra civil em seu desfecho e mesmo os próprios nomes da guerra são motivos de controvérsia e debate até os dias de hoje. Alguns preferem não usar nem o termo guerra civil e muito menos guerra de secessão. A guerra de secessão constituiu numa luta entre 11 estados confederados do Sul, latifundiário, aristocrata e defensor da escravidão. Lembre-se que eu falei para vocês que o Brasil vai receber missionários vindo do sul dos Estados Unidos. A Convenção Sul. Contra os Estados Unidos, industrializado, os Estados do Norte, industrializado, onde a escravidão tinha um peso econômico bem menor do que no Sul. Então, enquanto o Norte vai manifestar a libertação dos escravos, vai ser o primeiro lugar a manifestar a libertação dos escravos, até mesmo porque tinha um fator econômico, mas não só isso. Essas diferenças estão entre as principais causas da guerra e têm origem ainda no período da colonização. Em 1861, do início da guerra, o país consistia em 19 estados livres, onde a escravidão era proibida, e 15 estados onde a escravidão era permitida.
Em 4 de março de 1861, 11 desses 15 estados escravagistas declararam guerra secessão da União e criaram um novo país, os Estados Confederados da América. Então você tem um país dividido, norte e sul, e aí a guerra começou quando forças confederadas atacaram Fort Sumter, um posto militar americano na Carolina do Sul, em 12 de abril de 1861 e terminaria somente em 28 de junho de 1865 com a rendição das últimas tropas remanescentes da Confederação. Dessa forma, e por força da Guerra Civil Americana, os cidadãos dos Estados Unidos começam a buscar outras terras que pudessem tentar a vida. E por que o Brasil? Talvez a principal razão pela escolha do Brasil seja porque era o último polo de escravidão no mundo. O Brasil, infelizmente, traz consigo a marca de ser o último país a realizar a abolição dos escravos. Então, nossos irmãos que vieram dos Estados Unidos na primeira leva, eles não vieram com a intenção de proclamação do Evangelho. Essa proclamação vai acontecer de forma, não sei se essa é a palavra mais adequada, de forma secundária. E aí nós temos a primeira igreja no Brasil, que vai ser a igreja de Santa Bárbara do Oeste. Mas esse é assunto para a próxima aula. Então o Brasil é um dos países escolhidos. Em 1867, grupos de americanos que somaram mais de 50 mil desembarcaram nos portos brasileiros. Cabe lembrar que aqui nós tínhamos a abertura dos portos às nações amigas. E como os Estados Unidos nesse período é colônia inglesa, pertence ainda à Inglaterra, a permissão deles virem também para o Brasil. Avançando para o continente, escolheram a cidade de Santa Bárbara do Oeste para adquirirem terras e fixarem residências, atuando na formação de forte agricultura. Durante muito tempo se questionou se a primeira igreja a primeira igreja batista no Brasil seria então de 1882, a igreja PIB de Salvador, PIB em Salvador, na Bahia. Contudo, e vocês já viram isso na aula com o nosso querido professor Marcelo Santos, de que o fato de Santa Bárbara do Oeste ter sido acusada de não ter evangelizado, mas documentos comprovam que houve sim batismos de brasileiros e brasileiros nesta igreja. E até mesmo a própria viagem dos brasileiros juntamente com os americanos para Salvador prova que havia missionários que já haviam um trabalho desenvolvido entre os brasileiros. Uma coisa é nós questionarmos até mesmo o fechamento temporário dessa igreja, que houve um período de fechamento. E a outra é negarmos o trabalho batista iniciado em Santa Bárbara do Oeste. Mas nós vamos, como eu já disse, tratar disso na próxima aula com mais propriedade. Entre os imigrados, a maioria eram evangélicos, e entre esses 50 mil, a maioria eram evangélicos e muitos eram batistas. Muitos pertenciam às igrejas batistas norte-americanas. Tá? Mas é preciso lembrar que não vieram. A evangelização vai ser algo secundário. Já em 1870, os evangélicos fizeram publicar um manifesto para a evangelização do Brasil. Tal manifesto, publicado na imprensa, contou com assinaturas de presbiterianos, metodistas, congregacionais e por um batista, o jovem pastor Richard Ratcliffe, um dos emigrados cuja família havia sido convertido por ações de Thomas Jefferson Brown, então nos Estados Unidos. Ele vem para cá já como um pastor batista e já também, apesar de não ter vindo com o objetivo de plantar uma igreja de evangelização, mas ele já vem também como pastor e depois, consequentemente, vai haver o trabalho batista aqui. Em 10 de setembro de 1871, os batistas emigrados dos Estados Unidos organizam a primeira igreja batista do Brasil em Santa Bárbara do Oeste, no estado
de São Paulo. E assim, na próxima aula nós iremos tratar sobre os batistas em Santa Bárbara do Oeste, como se foi desenvolvido esse trabalho, e eu vou encaminhar para vocês, eu creio que eu devo ter ele em PDF, o texto da Beth Antunes. Mas eu quero já convidar você para fazer a leitura dos primeiros capítulos do livro Os Batistas no Brasil, do pastor fugiu agora o nome dele, mas eu quero que você leia os primeiros capítulos. Eu vou mandar junto com a planilha, junto com o PowerPoint que eu já enviei. Eu vou enviar também um PDF do livro do José Pereira Reis, José dos Reis Pereira, para que você leia os primeiros capítulos da chegada dos batistas no Brasil. E até lá, que Deus os abençoe. Mais uma vez peço desculpas pelo atraso no envio desse vídeo. É um vídeo curto porque o meu celular permite apenas 30 minutos de vídeo. Eu corri aqui na fala para poder dar tempo de falar tudo que era necessário. Se houver alguma dúvida, vocês podem me chamar no particular, no meu WhatsApp privado, e eu responderei com toda alegria e com toda paciência. Que Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Não esqueçam da leitura do Marco Inicial Batista, que em breve vocês deverão entregar a resenha. Quem ainda não entregou a prova, o prazo está encerrando. Com certeza você vai ter um ponto a menos, tá? Mas não deixe de entregar. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor.